Glória a Deus, amém? Gostaria de já estar chamando o irmão Eliseu já para descer, né? E a irmã Marisa para estar orando pelo dízimo e oferta e o irmão Eliseu que vai trazer a palavra. Amém, amados? Só da igreja capaz do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu vou orar pela palavra também. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos as ofertas nessa noite. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa santificar o teu povo através da oferta, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, jorrar, Pai amado, na vida financeira dos teus filhos, Senhor, que entregou a sua oferta, Senhor, como uma fonte que nunca para de jorrar, Pai. Que o Senhor nos abençoe, como abençoou o Senhor Abraão, Isaac e Jacó, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu te apresento, Senhor, a vida do teu filho, Pai, que vai ministrar a palavra agora. Senhor amado e tremendo, poderoso, que a tua graça, Senhor amado, envolva o teu filho, Pai, e envolva a tua igreja, Senhor, para receber a palavra, Senhor, para guardar em seu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais, Senhor, ficar firmados, Senhor, porque é a tua palavra que transforma, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, Senhor. E nós precisamos, Senhor, estar com essa palavra guardada no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego o teu filho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a qual Ele está nos dando de trazer novamente a palavra a Deus, e que Ele venha falar com a igreja dentro da necessidade de cada um. Amém. Os irmãos que acharam, digam amém. Eu vou ler a partir do versículo 9, irmãos, tá bom? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava assentado em uma cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Iremos ler agora o versículo 27, irmãos. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, Senhor, eterno Pai, que é digno de honra, que é digno de glória. Pai, o Senhor sabe que eu não pedi para pregar nesta noite, mas entre muitos, Pai, que aqui tem dentro dessa congregação, o Senhor escolheu a mim, Pai. Usa a minha vida por misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que você cresça e eu desapareça, que o Senhor cresça e eu diminua, porque se Espírito Santo, tu não estiver aqui nesta noite, nada faz sentido e nada irá acontecer. Eu entrego a minha vida a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se eu fosse dar um título para a mensagem que estarei pregando nessa noite, dentro do tema a qual nossas irmãs propôs para essas próximas 7 semanas, o nome do título dessa mensagem seria Uma Oração que se alinha ao coração de Deus. Glória a Deus. Sabemos que uma oração é tudo aquilo que transmite uma ideia
um ponto de vista, uma perspectiva em relação a algo, neste exato momento eu estou orando aos irmãos, uma ideia, um ponto de vista, uma perspectiva, ou melhor dizendo, uma interpretação bíblica. E quando nos colocamos de joelho diante do Senhor e oramos a Ele, não é diferente. E dentro de um período, dentro de um tempo a qual eu e você determina para estar orando, a gente coloca diante do Senhor diversos tipos de oração. Se pararmos para analisar as orações a qual proferimos ao Senhor, iremos ver que fazemos oração de agradecimento, oração de gratidão, oração de súplica e graça, oração de perdão, oração de intercessão e até mesmo oração de petição. E dentre muitas essas orações a qual colocamos diante do Senhor, tem uma que se destaca e acredito que é a que mais utilizamos, que é a oração de petição, a qual por muitas das vezes fazemos campanhas atrás de campanhas para que Deus venha responder a essas orações, a qual por muitas das vezes fazemos campanhas indo para o monte com o pensamento de que lá iremos ficar mais próximo de Deus e que Ele irá responder de uma forma mais rápida, a qual por muitas das vezes até mesmo jejuamos dias após dias por essas orações de petições. Só que quando eu olho para a oração de Ana, eu consigo perceber uma quebra de parâmetro em relação a todas essas coisas que a gente faz. E não estou trazendo isso para os irmãos com o objetivo de desvalidar os períodos de campanha que os irmãos fazem, ou as idas e voltas dos irmãos para o monte, ou os períodos de jejum que os irmãos fazem. Só que quando eu olho para a história e para a oração de Ana, eu percebo que não é o tempo que Ana ora que faz com que Deus responda a sua oração. Eu percebo que não é o local que Ana adora e ora a Deus que faz com que Deus responda a sua oração. Eu percebo que não é o sacrifício, a porção dobrada que Eucana dá para Ana todos os dias que faz com que Deus responda a sua oração. Quando eu olho para a história de Ana e para a oração de Ana, eu percebo que o que motiva a Deus a responder a oração de Ana é a forma que a oração dela toca no céu. É a forma que a oração de Ana se alinha ao coração de Deus. Se engana eu e você que se acharmos que por fazermos campanhas atrás de campanhas, sem que as nossas orações estejam alinhadas ao coração de Deus, Ele irá responder. Se engana eu e você que se trocarmos o nosso quarto pelo monte, com o objetivo de que Deus irá responder às nossas orações sem que elas estejam alinhadas ao coração de Deus, Ele irá responder. Se engana eu e você que se fizermos horas e horas de jejum, sem que as nossas orações estejam alinhadas ao coração de Deus, Ele irá responder. Ou seja, não é o tempo, não é o lugar e nem o sacrifício que move o coração de Deus a nos dar uma resposta do céu. E retornando a lembrar os irmãos, não estou dizendo isso porque eu quero desvalidar essas coisas, até porque eu percebo que tudo isso é um complemento para as nossas orações, porém, não é isso que move o coração de Deus a nos dar uma resposta do céu. Quando eu olho para a história de Ana, eu consigo ver nitidamente, tanto fora quanto dentro, que o que motiva Deus a nos dar uma resposta do céu é a forma que a nossa oração ela é direcionada. Podemos pegar como referência Moisés e o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 2, o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, enviarei um anjo adiante de vocês para expulsar os seus inimigos. No versículo 15,
de Êxodo, capítulo 33, Moisés faz uma oração dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar. Oração de Moisés se alinha ao coração de Deus. Resposta de Deus para a oração de Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e te conheço pelo nome. Quando vamos para o livro de Josué, iremos ver Deus pelejando pelo povo. Iremos ver Deus lançar uma chuva de granizo sobre a cabeça dos inimigos de Israel. E por um pequeno momento, Josué para diante do Senhor e faz uma oração bem simples e pequena, que contém apenas 11 palavras, dizendo que o sol pare sobre Gibeon e a lua pare sobre Aijalon. O Deus tinha prometido que nenhum dos reis resistiria a Israel. A oração de Josué se alinha ao coração de Deus. Resposta de Deus para a oração de Josué: por um dia inteiro o sol não se pôs, e nem antes e nem depois houve um dia semelhante, a qual Deus respondeu a uma oração. Quando vamos para o livro de 1 Reis, iremos ver Deus se apresentar para Salomão, e Deus diz: Salomão, pede tudo o que você quiser que eu irei te dar. Salomão, diante do Senhor, não pede prata, não pede ouro, mas pede sabedoria e entendimento para conduzir o povo que o Senhor escolheu. A oração de Salomão se alinha ao coração de Deus. Resposta de Deus para a oração de Salomão: me agrado do que se pede. Como não pediu riqueza, vida longa e nem vitória sobre os teus inimigos, nunca existirá um rei na história mais sábio e próspero igual a você, Salomão. Quando vamos um pouco mais adiante no livro de 1 Reis, iremos ver Elias contra os profetas de Baal. Iremos ver Elias organizando o altar do Senhor. E após organizar o altar, Elias faz uma oração dizendo: Senhor, prova que faço isso sobre a tua direção. Prova que o Senhor é Deus sobre Israel. Prova que o Senhor está buscando o povo novamente para ti. Oração de Elias se alinha ao coração de Deus. Resposta de Deus para a oração de Elias: no mesmo instante desce fogo do céu e consome o holocausto. Quando vamos para o livro de Neemias, no capítulo 1, iremos ver Neemias triste por receber a notícia que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. A palavra vai dizer que Neemias jejua e ora a Deus. E a oração de Neemias é pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão por sua desobediência, clamando por misericórdia a Deus, suplicando a Deus para que Deus se lembre da promessa que ele fez para Moisés, que mesmo se o povo estivesse exilado ou espalhado por outras nações, se curvasse, se humilhasse diante do Senhor, voltasse a obedecer, voltasse a cumprir os seus mandamentos, certamente Deus ajuntaria o povo novamente. E Neemias pede para Deus que o rei lhe seja favorável. Oração de Neemias se alinha ao coração de Deus. Resposta de Deus para a oração de Neemias: e o rei atendeu a todos os meus pedidos, porque a bondosa mão do Senhor estava sobre mim. Quando vamos para o livro de Daniel, iremos ver Daniel ter uma vida íntima de oração com Deus. A oração de Daniel estava tão alinhada ao coração de Deus que quando o anjo chega para dar resposta para a oração de Daniel, o anjo diz: Daniel, desde o primeiro dia que tu se propôs a se humilhar em oração, Deus enviou uma resposta do céu para você. E a oração de Daniel era tão forte, que o inferno se levanta com o príncipe da Pérsia para impedir que a resposta de Daniel chegue à terra. Quando vamos para o Novo Testamento, iremos ver Jesus no Getsemane orando a Deus e dizendo: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. A oração de Jesus se alinha com o coração de Deus. Resposta de Deus para a oração de Jesus:
afasta o não. Toma até a última gota, pega essa cruz, porque eu preciso que a Filadélfia venha passar uma eternidade comigo na glória. E quando vamos para a oração de Ana, não é diferente. Ana diante do Senhor diz: Senhor, se tu se lembrastes da tua serva e não se esquecestes de mim, e me concedeste um filho, a ti devolverei por todos os dias da sua vida. Oração de Ana se alinha com o coração de Deus. Resposta de Deus para a oração de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Pois orava eu por este menino, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Eu dei toda essa volta na Bíblia para que os irmãos entendam a semelhança que cada personagem bíblico a qual eu citei, eles têm quando eles se colocam diante de Deus em oração. Eles não usufruem daquilo que Deus deu liberadamente para a igreja, que é a oração, para se conectarmos com Ele, para pedir coisas em favor de nós mesmos, mas sim em favor do reino de Deus. E a partir daqui eu já começo a aplicar na igreja. Porque se as nossas orações não favorecem o reino de Deus, nada receberemos do céu. Se as nossas orações, elas não concedem frutos para o reino de Deus, nada receberemos do céu. Se as nossas orações não manifestam a glória do Senhor na nossa vida, e não faz com que outras pessoas tenham curiosidade de entender esse reino glorioso que eu e você faz parte, nada receberemos do céu. Se as orações que fizemos tiram o Senhor da sua posição de soberano e coloca Ele em uma posição de servo, nada receberemos do céu. Se as nossas orações é somente para satisfazer os nossos prazeres, nada receberemos do céu. É por isso que Tiago capítulo 4, no versículo 3, vai enfatizar que quando pedis e não recebestes, pedizes mal, porque pedis para gastardes com os próprios deleites, ou melhor dizendo, seus próprios prazeres. O maior erro da gente dentro de uma oração é quando tiramos o Senhor de sua cadeira e queremos colocar Ele na cadeira a qual nós devíamos estar sentado. Senhor, me dá porque o Senhor disse que eu sou filho, e porque eu sou filho, o Senhor tem que me dar da forma que eu estou pedindo. Senhor, me dá porque o Senhor disse que me ama, e se o Senhor me ama mesmo, prova me dando da forma que eu estou te pedindo. Senhor, me dá porque a tua palavra diz que tudo aquilo que eu peço, crendo que eu já recebi, assim acontecerá. E aqui também está outro erro muito grave, irmãos, que é quando a gente pega um versículo da Bíblia, isolamos eles e aplicamos dentro das nossas orações, sem que a gente contextualize ele com aquilo que o Senhor nos ensina antes e depois. E eu acredito que Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22, seja um texto muito bom para a gente se aprofundarmos nisso. Vamos estar lendo aqui em Marcos capítulo 11, e a gente vai corroborar essa mensagem com a história de Ana. A partir do versículo 22 vai estar escrito: ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que perdides em oração, crede que já recebestes e será vosso. Versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. E para vivermos o versículo 24, a qual eu mencionei, é necessário que primeiro a gente aprenda a viver o 22
e o 23. O 22, o nosso Senhor Jesus vai dizer: tendes fé em Deus. E no 23, o nosso Senhor Jesus irá dizer: não duvide. A primeira coisa que temos que entender aqui é sobre o versículo 22. Tendes fé em Deus. Sabemos que o princípio da fé é aquilo que os nossos olhos não viu, é aquilo que as nossas mãos ainda não pôde tocar, é aquilo que, por mais que não tenha sido manifestado em nossa vida, a gente acredita que irá receber. E existem duas formas de a gente aplicar esse princípio dentro da nossa vida. A primeira forma é aplicar ele dentro de uma promessa a qual o Senhor já liberou sobre a nossa cabeça. E por mais que essa promessa ainda não tenha sido cumprida, só o fato de o Senhor ter liberado, eu creio, eu acredito que em uma hora isso irá acontecer. E a segunda forma é de a gente aplicar da forma que Ana utilizou. Que por mais que não existia uma promessa sobre a vida de Ana, que ela teria um filho, Ana não deixou de acreditar que poderia ter um filho. Iremos ver que na história de Ana, é uma mulher que contém muita fé, paciência e perseverança. Que por mais que não exista promessa, ela ainda acredita que pode ter um filho. Diferente de Abraão. Sobre Abraão e Sara, existia uma promessa. Só que por falta de fé, paciência e dúvida, Abraão e Sara cometem um erro que muitos de nós cometemos, que é de duvidar. E Sara vai propor para Abraão se deitar com Agar. Abraão compactua com a ideia de Sara. E todos nós sabemos qual foi o resultado que essa dúvida que eles tiveram da promessa do Senhor gerou para a vida deles. O quanto eles tiveram trabalho logo após tomar essa decisão. E eu acho interessante a gente se aprofundarmos um pouco nisso, porque achamos que dúvida ela só é gerada quando pensamos ou vamos de contramão àquilo que o Senhor nos diz para fazer. E por muitas das vezes a dúvida, ela é também gerada dentro de nossas orações e nem percebemos. Eu creio, eu acredito, como já foi falado aqui esta noite pela nossa irmã Simone, que cada uma das irmãs e dos irmãos presentes tem uma promessa de Deus sobre a vida de vocês. E algumas promessas são até bem específicas, como a de que o Senhor irá trazer cada um dos seus para a presença dEle. O interessante é que, mesmo Deus prometendo, todos os dias nos colocamos de joelho e queremos dar o trabalho de lembrarmos Deus, de fazer aquilo que Ele já prometeu, dizendo: Deus liberta, Deus transforma, Deus traz para a tua presença. E aí eu pergunto para você, aonde que está a fé nisso? Porque Deus já prometeu, mas todos os dias tu faz questão de lembrar Ele, de fazer aquilo que Ele já prometeu, como se Ele já tivesse esquecido. Aonde está a paciência nisso? Porque Deus já prometeu, mas todos os dias tu faz questão de querer lembrar Ele daquilo que Ele já prometeu, como se Ele já tivesse esquecido. De vez somente perseverarmos dentro do propósito a qual Deus nos colocou e descansarmos na mão do Senhor, queremos tomar o papel de ficar lembrando Ele todos os dias, de fazer aquilo que Ele já prometeu, como se Ele tivesse esquecido, ou como se fosse acontecer no dia, na hora e no momento que eu e você deseja que aconteça. Aleluia. Mas irmão, Ana todos os anos subia e pedia a mesma coisa para Deus, mas sobre a vida de Ana não tinha uma promessa. Só que Ana tinha fé, paciência e perseverança. E a única coisa que faltava para Ana era somente de alinhar a oração dela com o coração de Deus.
Mas eu acredito também que um dos motivos de Ana ter a sua oração respondida por Deus é que Ana sabia cumprir algo bem interessante, ao qual nosso Senhor Jesus irá nos ensinar em Marcos capítulo 11, no versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Tem pessoas que pregam que Penina era inimiga de Ana. Tem pessoas que pregam e conjecturam que Penina é um inimigo que tem em nossas vidas, a qual o Senhor irá envergonhar através das obras que Ele irá fazer conosco. Só que o interessante é que em nenhuma tradução bíblica, até mesmo as mais próximas aos originais em hebraico, vai dizer que Penina era inimiga de Ana, mas sim que Penina era uma rival. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A sua rival a provocará excessivamente para a irritar. E existe uma diferença muito grande, irmãos, entre você ter um inimigo e você ter um rival. Até porque um inimigo é uma pessoa a qual todos os dias ela procura te atingir de uma forma direta. É uma pessoa que procura todos os dias te prejudicar, de dar um fim em você. O conceito da palavra inimigo ou inimiga é uma pessoa que gera ameaça para ti, que contém ódio de você. E Penina, ela não gera ameaça para Ana, até porque Penina e Ana vivem debaixo do mesmo teto. Ou seja, Penina não é um perigo para Ana. Em outras traduções, no versículo 6, a sua rival estará como a sua competidora. Porque uma rival é uma pessoa que compete com você por determinada coisa sem que haja ódio ou raiva de ti, sem que haja algum motivo para querer te prejudicar. O conceito de rival é uma pessoa que busca como objetivo, mas não necessariamente ser melhor com você ou agir de má fé com você, mas procura chegar em algum lugar primeiro do que você. E Penina, ela era a existência daquilo que fazia Ana lembrar do que ela não tinha. Só que não era Penina que impedia Ana de ter filhos. Alguns vão dizer que Penina é uma afronta para Ana, mas eu digo que Penina é o combustível que incentiva a Ana a perseverar naquilo que ela ainda não conseguiu alcançar. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui fica uma pergunta aos irmãos: já perdoou aquele que um dia já pisou no seu pé? Já perdoou aquele que um dia falou um pouquinho de você pelas suas costas? Já perdoou aquele que um dia trombou com você na rua? Já perdoou aquele vizinho teu que nos finais de semana, de madrugada, usa um som alto e não deixa você dormir? Já perdoou aquele familiar teu há um bom tempo atrás que te ofendeu e te magoou? Porque talvez seja isso que esteja impedindo a sua oração de chegar ao céu e de as bênçãos do Senhor descer sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, creio eu que, aleluia, Penina, na sua oração, eu fico imaginando como ela se sentiu, porque quando eu trago isso para os irmãos, eu lembro de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, tenham como motivo de alegria as suas provações,
sabendo que a prova de vossa fé desenvolve a sua perseverança, e a sua perseverança termina a sua obra, até que sejais maduros e completos, para que nada lhes falte. Glória a Deus. Acredito eu, irmão, que cada um de nós algum dia ouviu um testemunho de uma pessoa que um dia abriu mão das suas vontades, porque foi exatamente isso que Penina fez. Porque a palavra vai dizer que Penina chorava, orava em sua mente e não tinha força nem sequer para falar. Vale a pena a gente conjecturar isso daqui, irmãos, porque creio que cada um de nós algum dia já ouviu um testemunho de uma pessoa a qual ela diz que por muito tempo orou por a vida de alguém, pedindo para que Deus libertasse, transformasse, tirasse da escravidão, do pecado. Só que no dia que ela resolveu abrir mão e dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade, que somente o Senhor leve para a glória contigo. É interessante que logo após uma palavra dessa ser liberada a Deus, ele sempre faz um reboliço, ele sempre faz alguma coisa que manda a pessoa para o hospital, e lá no hospital Deus manda um cidadão do céu para oferecer Jesus para ele aceita, e logo depois de alguns dias ele parte para a glória com o Senhor. Só que quanto choro foi necessário se derramar para que isso pudesse acontecer, porque abrir mão para Deus dói, irmãos. Não deveria, mas dói. Abrir mão das nossas vontades para Deus dói. Não deveria, irmãos, mas dói. Abrir mão dos nossos sonhos para Deus dói. Não deveria, irmãos, mas dói. Eu lembro de um jovem a qual um dia estava na porta da casa da sua mãe com os olhos cheios de lágrimas e não conseguia nem sequer falar. Esse jovem na sua mente dizia: Deus, me dá somente mais uma oportunidade, e se eu não aproveitar essa oportunidade, o Senhor pode tirar a minha vida e levar ela para ti. E depois de um tempo, Deus pega esse jovem, arranca ele do meio dos seus familiares, coloca ele dentro de um bairro chamado Vila Verde, apresenta uma congregação bem humilde para ele dentro de um bairro chamado Vila Progresso, troca as vestes desse jovem, troca as sandálias desse jovem, pôs um anel no seu dedo, tira ele do lamaçal do pecado e transforma ele em um pregador do evangelho. Mas abrir mão para Deus dói, irmãos. Abrir mão para Deus dói, irmã Simone. Abrir mão para Deus dói, irmã Iracema. Dói, irmã Magu. Abrir mão para Deus. Só que nessa noite o Senhor está dizendo para você: entrega tudo hoje no meu altar. Entrega tudo hoje na minha mão. Vale mais a pena tu ficar sofrendo com isso, ou tu entregar na minha mão para eu fazer a minha vontade? Tu diz que deixou, mas ainda está com a mão em cima. Só que hoje eu te peço, tira a tua mão, entrega para mim por inteiro. Vale mais a pena eu trazer para a glória ou tu ficar sofrendo? Vale mais a pena eu tirar de onde está e colocar outro lugar, ou tu ficar se desgastando? E depois que Penina entregou Samuel por inteiro para Deus, a palavra vai dizer que Ana vai para casa, se deita com Eucana, e naquela noite o Senhor se lembra de Ana. E nessa noite o Senhor está te dizendo: se tu realmente entregares tudo na minha mão,
certamente eu também lembrarei de você. Glória a Deus. Aleluia. Em fervente oração vem o teu coração. Glória a Deus. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu no altar, quando tudo te o Senhor estiver e de todo teu ser Ele controlar. Quando tu, glória a Deus, aleluia. Eu lhe convido a ficar de pé esta noite, igreja. A igreja pode ficar de pé em nome de Jesus. Neste momento, eu irei te convidar a fazer uma oração específica. E eu já quero adiantar aos irmãos que, se você não estiver disposto a deixar tudo no altar do Senhor, eu sugiro que você não faça essa oração hoje, porque talvez você não consiga suportar o efeito dela. Mas, se você realmente estar disposto, nesta noite, a entregar tudo no altar do Senhor e deixar Ele trabalhar da forma que Ele deseja, eu lhe convido a repetir essa oração comigo. Todos aqueles que desejam, repita comigo: Senhor, neste momento, diante da palavra a qual o Senhor liberou para a minha vida, eu venho entregar tudo no teu altar. Neste momento, Senhor, eu tiro as minhas mãos de cima da minha causa e eu entrego tudo, Pai, no teu altar. Senhor, eu não te peço mais para transformar, mas eu lhe peço que faça a tua vontade. Senhor, eu não lhe peço mais para o Senhor libertar, mas eu lhe peço para fazer a tua vontade. Senhor, eu não lhe peço mais para o Senhor abrir a porta, mas eu lhe peço que seja feita a tua vontade. Agora estende as tuas mãos para o céu assim aberta. Isso, estenda as suas mãos. Senhor, aqui está a tua igreja, de mãos para cima, Pai, em ato de rendição a ti, Senhor. É um símbolo, Pai, que eles estão dizendo, Senhor, que estão tirando a mão deles desta causa. Senhor, manda os teus anjos nesse momento recolher cada causa que está sendo colocada diante de ti, meu Pai, e que dependente de qual seja a tua vontade, que o Senhor venha a partir de hoje entrar com resposta do céu, Senhor. É o que eu te peço para a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor dizendo amém.
Eu agradeço pela minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem recebeu essa palavra aí? Glória a Deus, né? Eu tenho certeza que o Senhor nos abençoou poderosamente, né? Graças a Deus pela vida do nosso irmão Eliseu, que trouxe essa mensagem. Amém? E nós vamos orar, amém? Para tomar posse. Quem toma posse aí em nome de Jesus? Eu queria chamar aqui na frente a nossa irmã Simone, aniversariante do dia. Glória a Deus, amém? Meus parabéns, minha irmã, amém? Que Deus te abençoe. Muita vitória do céu, amém? Amém. Deus abençoe, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, depois os irmãos mandem lá as felicitações para a irmã no grupo, né? Às vezes, peço para os irmãos, né, que sabem que os irmãos estão aniversariando, divulga para a gente logo cedinho, né? Aí a gente já manda lá um monte de mensagenzinha lá, para a irmã ficar... Glória a Deus. Mas dá tempo, né? Dá para encher a caixinha dela lá de mensagem, glória a Deus. Amém? E mais do que a caixinha, Deus vai encher a tua vida com as bênçãos celestiais, amém? A luta é travada, irmã, mas o Senhor nos livra de todas, amém? Receba em nome de Jesus, amém? Irmãos, tem um anúncio aqui, ó, campanha do pezinho, entregar até o dia 3 de outubro, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Por quê? Porque a irmã vai precisar do valor no dia 4, para poder trazer os brinquedos aqui das crianças, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus, amém? Quem precisa de oração, deixa eu ver. Então estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida da nossa irmã. Pode falar, irmã. O seu neto está fazendo aniversário, Vitor, amém? Glória a Deus. Quem mais precisa de oração? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa irmã Simone, Pai. Abençoa a tua serva, Pai, que está completando mais um ano de vida. Deus amado e querido, cobre ela com as tuas bênçãos celestiais, Pai. Dá força e graça na vida da tua serva, Pai, para enfrentar cada batalha e sair vencedora em nome de Jesus. Cobre ela com saúde, com graça, com bênção e prosperidade do céu. E continua a abençoar a tua serva por muitos anos, segundo a tua vontade santa e soberana. Meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, cada irmão, cada irmã que estão orando comigo agora, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, receber no céu nossa humilde oração, a nossa petição e a nossa súplica, Pai. Entra, Senhor, com providência na nossa vida, Pai, porque segundo a Tua palavra, nós já estamos entregando nas Tuas mãos, Pai, a nossa luta, a nossa tribulação, Pai, aquilo que tem roubado a nossa fé, aquilo que tem roubado as nossas forças, a nossa saúde, que tem roubado, Senhor Jesus, ó Pai, a nossa alegria, Pai. Recebe nas Tuas mãos poderosas, Pai, e brada vitória em favor da Tua igreja, em favor de cada um de nós nessa noite. E é isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a igreja do Senhor possa dizer amém. Erga suas mãos para os céus, amém, irmãos? Aleluias. E vamos receber as bênçãos apostólicas. Creio que o Senhor está visitando os teus parentes, amém? Creio que o Senhor está abençoando a vida de cada um de nós nessa noite, amém? Creio que está caindo por terra a fúria do Satanás contra a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Receba as bênçãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo estejam com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, e que a igreja do Senhor possa dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus.